O tema da pregação hoje é o segredo do contentamento. Filipenses capítulo 4, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saudam, todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, como eu disse, o tema da pregação hoje é o segredo do contentamento. Lembrando os irmãos que Paulo, quando escreveu esta carta, estava em uma prisão domiciliar, ali em Roma. E a prisão domiciliar que Paulo estava não é a prisão domiciliar que nós vemos nos nossos dias atuais, né? Onde às vezes o camarada está lá na casa, no conforto da casa dele, né? Está com a tornozeleira aí, mas às vezes o cara é rico, milionário, está lá desfrutando de tudo. Né? Tem tudo, tem piscina, né? Tem empregada, tem conforto, a cama boa. Aqui a prisão domiciliar de Paulo não era assim. Né? Paulo, ele vivia 24 horas vigiado por um carrasco, né, por um soldado romano. E ele não tinha os privilégios que as pessoas têm hoje. Né? Até para ir no banheiro, o carrasco, né, o soldado, ia junto com Paulo. Né? Ele não tinha a cama boa que as pessoas têm hoje. Então, com certeza, Paulo ali, ele sofreu privações, né? E sofreu também ali na prisão. E a casa que ele morava, era uma prisão domiciliar, ele poderia receber pessoas, mas a casa que ele morava não era custeada pelo Estado, era ele mesmo que deveria pagar. Então, as ofertas enviadas para Paulo serviu também para pagar, né, a casa onde ele estava, para dar comida a ele, para ele se vestir. Então, Paulo estava nessa prisão domiciliar. E ele recebeu então a oferta dos irmãos de Filipos, né, e essa oferta foi enviada pelo irmão Epafrodito. E Paulo, então, ele está alegre, está contente em saber que os irmãos têm cooperado com ele, né, na causa do Evangelho. Então, Paulo não tinha uma vida de luxo, mas ele vai dizer aqui que ele aprendeu o segredo para estar contente, né, ou satisfeito em toda e qualquer circunstância. Então, Paulo, ele aprendeu a viver na bonança e na escassez. Ele tinha contentamento, satisfação, alegria em Deus, independente das circunstâncias. E o cristão, ele deve aprender também a viver desta maneira. A ter alegria, contentamento em Deus, apesar das tribulações, apesar das provações, ele deve viver contente. E o Evangelho descrito por Paulo e pelos apóstolos, por Jesus, é bem diferente do Evangelho pregado em inúmeras igrejas. É bem diferente da teologia da prosperidade, que declara que só é possível ter uma vida plena e cheia de contentamento se tudo estiver indo muito bem. Se você tiver dinheiro na conta, se você tiver bens materiais, se você tiver saúde boa,
se você tiver um status social, tiver fama, então você vai ser feliz. Né? Essa é a promessa da teologia da prosperidade. O problema é que eles só prometem isso, eles só falam disso, então eles prometem pouco, porque Jesus prometeu muito mais. Jesus prometeu a vida eterna, prometeu estar conosco em todas as situações, até nas situações ruins. Você talvez pode passar a sua vida sem dinheiro, sem saúde, sem ninguém conhecer você, mas você tem tudo, você tem Jesus Cristo. Então você tem muito mais do que esses falsos profetas, esses falsos pastores prometem. Termos a presença de Cristo, temos tudo. E as pessoas então hoje, por viverem assim, elas vivem sem ter alegria, não estão contentes com nada, vivem murmurando de tudo. Uma vez, um piloto de avião estava em voo, né, junto com o seu copiloto, e ele passou por cima de um rio. E ele disse para o copiloto: quando eu era jovem, eu ficava vários dias ali pescando, né, naquele rio. E sempre o avião passava sobre o rio. E eu dizia: um dia eu vou pilotar um avião desse. E agora que eu estou aqui no avião, eu digo para você, um dia eu quero estar lá, pescando naquele rio novamente. Ou seja, nunca teve um coração contente. Nós, seres humanos, às vezes somos assim. Achamos que só seremos felizes quando conquistarmos aquela casa, termos, né, fizermos aquela viagem, termos aquele emprego, passarmos na faculdade. Quando tivermos algo, conquistarmos algo, então seremos felizes. Mas isso é uma ilusão. A felicidade está em Cristo Jesus. Mas será que é possível viver contente mesmo tendo pouco? Qual é o segredo então para viver satisfeito em toda e qualquer circunstância? E esse é o primeiro tópico. Primeiro, creia na providência de Deus. O verso 10, Paulo ele diz: alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Paulo então ele estava no campo missionário e ele precisava de recursos para desempenhar a obra. Paulo ele diz também lá na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, no verso 18, que o trabalhador é digno do seu salário. Então Paulo precisava da contribuição dos irmãos para desenvolver a obra, para desempenhar a obra de Deus. Lá em 1 Samuel, no capítulo 30, no verso 24, nós vemos um exemplo de como é, né, alguém na batalha e o que Davi fez quando ele venceu os inimigos. Davi, ele levou um grupo de homens para a batalha, para a linha de frente. Davi foi junto. Porém, um grupo ficou na retaguarda, cuidando das bagagens, cuidando, né, dali dos utensílios dos guerreiros. E quando eles venceram a batalha, os homens que estavam à frente da batalha, e conseguiram os despojos, né, conquistaram os despojos dos inimigos, Davi dividiu tudo entre aqueles que estavam na linha de frente e entre aqueles que estavam guardando as bagagens, mostrando que cada um tem o seu papel nessa guerra que estamos, do reino de Deus. Há pessoas que estarão na batalha de frente, como o pastor, como os líderes, os evangelistas, aqueles que pregam o evangelho. Mas também nós precisamos da cooperação, da colaboração dos irmãos que às vezes não estão na linha de frente. Precisamos dos irmãos intercedendo pela igreja, orando pelos pastores, né, contribuindo com as suas finanças, precisando, ajudando, auxiliando em tudo que for necessário. Às vezes é fazer uma visita, às vezes está lá no dia do luto, no dia da perca de um ente querido, está lá junto com o pastor, junto com os irmãos apoiando, dando o ombro para chorar. Então, nós devemos viver assim. E Paulo, ele estava feliz porque os irmãos entenderam o propósito. Vocês são cooperadores comigo desde o início do evangelho. Vocês têm se lembrado de mim, vocês têm cuidado de mim. Paulo, então, ele precisava de recursos financeiros também.
mas ele não ficava pedindo às pessoas. Paulo não ficava fazendo como inúmeras igrejas fazem. Se você ligar a rádio, né, às vezes você põe uma rádio gospel lá, tá lá o pastor implorando para as pessoas: a rádio vai fechar, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa comprar cadeira, ajuda essa obra, tem misericórdia, até chora, né? Implorando para as pessoas enviar dinheiro. Não, Paulo não fazia isso. Paulo não ficava pedindo para as pessoas. Paulo, ele rogava a Deus, o dono da obra. E aí Deus tocava no coração das pessoas, e as pessoas abençoavam Paulo, né? É assim que Paulo faz. E é assim que Deus muitas vezes faz. Quando a obra de Deus começou ali na cidade de Filipos, Deus converteu uma mulher que era empresária, Lídia, que era ali trabalhava com púrpura. Ela tinha dinheiro, ela tinha bens, e ela abriu a sua casa para que Paulo pregasse o evangelho. Então Deus converteu alguém de posses, com bens financeiros, para abençoar a igreja. E aqui, graças a Deus, em Cruzeiro não tem sido diferente. Desde que nós iniciamos a obra aqui em Cruzeiro, Deus, né, ele tem usado a vida dos irmãos, a generosidade dos irmãos. Os irmãos têm contribuído. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É o poder de Deus agindo nesta cidade. Os filipenses, então, eles eram cooperadores com Paulo até nas finanças. E eu pergunto para você: você tem sido cooperador na obra de Deus? Você tem cooperado também com as suas finanças? Os filipenses eram generosos. Você tem sido generoso com a obra de Deus? Há pessoas que davam tudo em igrejas hereges, onde os pastores eram hereges. Eles eram enganados. Aí fazia voto, pegava envelope, fogueira santa. Os pastores arrancavam o couro deles, mas eles estavam lá dando. Aí vê que eles estavam sendo enganados, agora eles acham uma igreja séria, né, que não fica pedindo dinheiro toda hora. Como os irmãos veem que nós não ficamos todo culto falando de dízimo e oferta. Aí você está em uma igreja agora, que procura seguir a palavra de Deus, ser fiel a Deus. Aí você não contribui mais nada. Ah, não. A igreja não precisa. Que isso? Deus não está preocupado com isso, não. É bobagem. É desperdício ficar dando dinheiro para a igreja. A igreja tem muito. Melhor é ajudar os pobres, né? Às vezes esse é o argumento de muitas pessoas. Mas se lembre, quem teve esse discurso foi Judas. Uma mulher entrou na casa onde Jesus estava, derramou sobre Jesus um perfume caríssimo. Aí Judas olhou para aquilo e disse: bobagem, bobeira. Melhor era ter vendido e dado aos pobres, era melhor ter cuidado dos pobres, mas era um discurso hipócrita. Era hipócrita, porque ele estava preocupado era com o dinheiro, ele era ladrão, como diz o texto. Augusto Nicodemos, ele diz que a salvação, mais cedo ou mais tarde, passará pelo seu bolso. E eu pergunto para você, a salvação já passou pelo seu bolso? Se você não tem sido generoso com as finanças na igreja, desconfie da sua conversão. Porque um cristão verdadeiro, ele vai ser generoso. Ele vai se preocupar com a obra de Deus, com o avanço do reino de Deus. Porque, irmãos, sem a colaboração dos irmãos, nós não conseguimos pagar o prédio da igreja. Os pastores, né, e eu também, eu ainda não sou pastor, mas eu sou obreiro, nós vivemos, né, com o salário da igreja. Então, como nós iremos pagar o salário dos pastores? Como nós iremos, né, pagar as contas da igreja se os irmãos não colaborarem? Não tem como. Então, é necessário. Paulo, então, ele está sendo suprido por Deus através da oferta dos filipenses. E a ordem bíblica é que os obreiros sejam sustentados pela obra. 1 Coríntios capítulo 9, verso 14 vai dizer: assim o Senhor também ordenou aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Aí talvez surja a pergunta e uma interrogação na sua mente. Mas Paulo trabalhou, Paulo construía tendas para se manter. Paulo por um tempo ficou construindo tendas, mas por quê? Porque a igreja de Coríntio era avarenta, era dura de coração, não queriam aceitar o apóstolo Paulo. Aí Paulo, para não ser um empecilho
no crescimento espiritual deles, ele não exigiu que os irmãos o ajudassem. E pelo contrário, a igreja de Filipos, que não conhecia os irmãos de Coríntios, ajudou o apóstolo Paulo, e muitas vezes. Alguém já disse, há pastores que tiram o couro das ovelhas, isso é uma verdade. Mas há também ovelhas que tiram o couro do pastor. Eles acham que o pastor tem que fazer tudo. Mas aí na hora que precisa contribuir, na hora que precisa ver, será que o pastor está precisando de algo? Eles não estão nem aí. O pastor é o Superman, né? Não é assim. Ah, mas o pastor não trabalha. Não trabalha? Um professor na escola, ele prepara durante a semana a matéria, para depois ensinar. Isso é um trabalho, não é? O pastor também. Toda semana nós temos que preparar a mensagem, estudar, nos aprofundar, orar a Deus, né? Às vezes jejuar, para então pregar a palavra de Deus. É um trabalho. Não, mas o pastor não. O psicólogo, ele recebe as pessoas, ouve as pessoas, né? Tenta auxiliar as pessoas. Aí é trabalho. Aí o pastor, quando vai aconselhar alguém, conversar com alguém, dá o seu tempo para outro, para ouvir. Aí não, pastor não é trabalho. Ah, a igreja precisa ser administrada, nós precisamos pagar as contas da igreja. Ah, estragou um ventilador, tem que arrumar, estourou um cano, o pastor vai lá. O pastor também é um administrador. Aí eles vão dizer que não é. Não é um trabalho. Sim, é um trabalho. E qual foi a forma que Deus estabeleceu que a igreja seja sustentada? Através dos dízimos e das ofertas voluntárias. Que são utilizados para quê? Para o salário pastoral, manutenção do prédio, auxílio aos necessitados. É para isso. Mas se nós não contribuímos, como nós iremos fazer isso? Às vezes tem igreja, não estou falando do caso da nossa, que os irmãos não contribuem. Aí não consegue nem pagar o salário do pastor, aí depois fica reclamando. Ah, mas a igreja devia ajudar os pobres. Mas como? Você não está ajudando nem o pastor. Como que vai ajudar os pobres? Não tem como. Então nós entendemos que as ofertas devem ser voluntárias, os dízimos e as ofertas devem ser voluntárias. Não através de campanha, não através de votos, venda de objetos, porque isso não é bíblico, né? Isso fazem as igrejas neopentecostais, né? E hoje até as pentecostais. Paulo então ele se alegra com a renovação dos votos e cuidado com ele. Ele fica alegre. Aqui temos o propósito então desta carta, agradecer à igreja de Filipos pela oferta enviada através de Epafrodito. E naquela época não tinha Pix como hoje. Era difícil. Paulo receber as ofertas da mão dos irmãos. Ela era enviada por um mensageiro, né? Não havia outra forma. Precisava de alguém disposto a andar quilômetros para levar a oferta até o apóstolo Paulo. Né? Como era o transporte da época? Era através de viagem marítima, em animais, às vezes a pé. E a distância de Filipos até Roma era de aproximadamente 1.270 km. Imagine, era longe. Então demorava para chegar a oferta, o donativo para Paulo. Mas isso não impedia a igreja de ser participante nas aflições do apóstolo Paulo. Mesmo sendo longe. Imagine se a igreja hoje estivesse lá no Paraná, né? Nós teríamos a mesma disposição dos filipenses? Lá, né, lá no Acre, em enviar, cuidar, às vezes de um pastor que saiu aqui do nosso meio e foi para lá, está sendo um missionário, nós teríamos essa mesma disposição de cuidar dele? Ou tanto fez, tanto faz, ele que se vire lá. Não, esse não pode ser o nosso pensamento, né, como cristão. O comentarista Wirbes, ele diz, os filipenses se preocupavam com o apóstolo, mas até então não haviam tido oportunidade de ajudar. É o que Paulo ele diz, eles queriam ajudar, mas não estavam tendo oportunidade, precisava de alguém para levar, mas aí eles conseguiram Epafrodito. Aí ele vai dizer aqui, muitos cristãos hoje têm a oportunidade de ajudar, mas lhe falta o interesse de ajudar. Aí você talvez possa perguntar, mas se eu ajudar, vai faltar para minha casa. Você acha mesmo que se você cuidar das coisas de Deus, Ele não vai cuidar de você? Onde está a sua fé?
Tem gente que fala, eu não vou ajudar, vou esperar. Se no final do mês sobrar alguma coisa, aí eu ajudo a igreja. Cadê a sua fé? Você acha que se você não ajudar a obra de Deus, quando você recebe os seus bens, Deus não vai suprir as suas necessidades? Qual é o Deus que você serve? Nosso Deus ainda é o Deus que faz milagre. Às vezes Deus exige que nós demos o nosso primeiro passo de fé, para então Ele suprir aquilo que nós precisamos. Às vezes, o fato de você só passar apertado é porque às vezes está faltando fé. Está faltando você, às vezes, dar o primeiro passo. Para Deus então fazer um milagre na sua vida. Tem gente que não vê a mão de Deus, o poder de Deus, o milagre de Deus, não anda por fé, anda só por aquilo que vê. Canta a canção, né? Eu não ando pelo que vejo, né? Eu ando pela fé, só canta. Mas na verdade ele é pé no chão. Ele só anda se ele vê, igual Tomé, né? Só toco, só faço se eu ver. E aí às vezes não vai ver. George Miller, um missionário e um homem de Deus, um dos heróis da fé, morava na cidade de Bristol, no Reino Unido, na Inglaterra. E no início do seu ministério, ele cuidava de um orfanato, aonde havia ali aproximadamente 1000 órfãos. E uma certa manhã, George Miller, ele olhou para as crianças e viu que não tinha nada na despensa. Não tinha ali pão, não tinha leite, não tinha nada para dar para elas. E aí o que George Miller fez? George Miller foi orar a Deus. George Miller orou e disse, Senhor, o Senhor é o pai dos órfãos, falta pão. E pediu misericórdia a Deus, orou em nome de Jesus, amém. Fez uma breve oração, porque ele entendia que Deus era o pai dos órfãos e das viúvas. E quando ele orou, nesta manhã, aconteceu um milagre. Um homem, um padeiro, bate à porta no momento que ele estava orando. E eles vão atender. E ele disse, olha, eu vim trazer esses pães. Deus me incomodou. E eu vim trazer então esses pães para o orfanato. E, passado um tempo, né, ali ainda, de repente, bate na porta mais uma vez. Aí sabe o que aconteceu? Estava lá, o leiteiro. E aí, naquela época o leite era levado nas carroças. E a carroça quebra em frente ao orfanato. E aí o leiteiro diz, olha, eu preciso despachar esse leite aqui. Eu resolvi doar para o orfanato, porque eu preciso tirar o galão pesado, preciso esvaziar, para então consertar a roda da carroça. E aí naquela manhã, aquelas 1000 crianças foram supridas por Deus. Um homem de fé, que vivia pela fé. E ele viu a mão de Deus agindo na vida dele. E não só esse milagre aconteceu na vida de George Miller e dessas crianças. George Miller cuidou de mais de 10.000 órfãos ao longo da sua vida. Ele fundou 5 grandes orfanatos. E ele tinha um livro que ele anotava as orações. E ele diz no final da sua vida que ele já havia tido mais de 50.000 orações respondidas. A história diz também que George Miller leu a Bíblia inúmeras vezes de joelho. Era um homem de fé, um homem de oração, e Deus supria tudo o que George Miller precisava para fazer a vontade de Deus. Ele acreditava na provisão divina e dependia da oração e fé para suprir as necessidades, né, nos orfanatos. E eu e você? Temos vivido assim? Dependentes de Deus, confiando na graça, na misericórdia de Deus, no poder de Deus? Jesus já disse lá em Mateus 6 que Deus, Ele cuida das plantas, dos animais, das aves do céu. Ele não vai cuidar dos seus filhos? Com certeza vai. E eu te pergunto nesta manhã, qual que é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade hoje? Talvez você tenha passado dias difíceis, ainda mais no nosso país, onde a corrupção reina, aonde a cada dia a inflação aumenta. Mas creia que mesmo em meio a esse governo corrupto, mesmo em meio a esse lago de podridão,
Deus pode fazer um milagre. Deus pode fazer brotar, né, coisas maravilhosas no meio da desgraça. Porque Deus é o Deus, dono do ouro e da prata, é o Senhor dos exércitos, é o Deus que ainda faz milagres. Faça como George Miller, viva na dependência de Deus, ore a Deus. Faça como o apóstolo Paulo, que clamava a Deus, não ficava murmurando. Ele clamava a Deus e Deus enviava pessoas para cuidar dele. Lembre-se que o nome de Deus, um dos nomes de Deus é Jeová Jireh, o Senhor proverá. Em segundo lugar, saiba de onde vem a sua força. Então, em primeiro lugar, né, nós vimos que devemos crer na providência de Deus para vivermos contentes. Agora, em segundo lugar, saiba de onde vem a sua força. Verso 11 e 13. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Sei passar necessidade, sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome. Tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. Então a imensa alegria do apóstolo Paulo aqui, ainda mais declarada no verso 10, que ele tinha alegria de os irmãos terem ajudado ele financeiramente, poderia dar munição para os adversários e chamarem Paulo de mercenário e ganancioso. Está vendo? Paulo está alegre. Ele está recebendo oferta, está enchendo o bolso. E aí então, ele quer deixar claro que ele aprendeu a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância, tendo muito ou tendo pouco. Paulo ele quer demonstrar que ele tinha contentamento em toda circunstância. Então o contentamento para Paulo é ultra circunstancial. Independente das circunstâncias, ele tinha contentamento e alegria em Deus. Há pessoas que hoje só ficam contentes quando as circunstâncias são boas. Quando elas têm dinheiro no bolso, um bom emprego, saúde. E é por isso que os falsos profetas, os falsos pastores da teologia da prosperidade, figam essas pessoas. Porque o coração delas está nisso. Há pessoas também que só conseguem se alegrar e ficarem contentes quando comparam com a desgraça do outro. Né? Eles dizem, olha, estou sem sapato. Aí ele se lembra, mas tem gente que nem pé tem, né? Aí ele fica alegre, né? Mas isso daí não é o contentamento bíblico, cristão. Você não deve ficar alegre porque você vê outra pessoa pior que você. Isso daí não é coisa de cristão. Tem gente que é assim, né? Se ele vê o vizinho melhor que ele, meu vizinho comprou um carro, meu vizinho arrumou a casa, comprou aquela geladeira, aí ele fica triste. Mas aí se o vizinho perde tudo, né? Perde o emprego, aí vem o banco, toma o carro, aí ele fica alegre, o vizinho está pior que eu. Aí ele fica alegre, né? Isso não é coisa de cristão. Isso não é coisa de homem e mulher de Deus. Não é isso que Paulo está ensinando. Há pessoas que reclamam também de tudo. Nunca estão contentes com nada. Reclama da comida, reclama da casa, reclama do carro, reclama da esposa. Aí por isso que a gente vê inúmeros divórcios. Ele nunca está contente com aquilo que Deus dá para ele. Aí ele quer trocar a mulher por uma mais nova. Aí ele não fica contente com nada. Ele não gosta dos filhos. Ele vê sempre que o filho do outro é melhor. E o dele não, ele não gosta do filho dele. Ele não gosta da igreja, não gosta do trabalho. Sempre a outra igreja é melhor, a dele nunca é boa. Ele não gosta do trabalho, do outro é melhor. Sabe o que é isso? É ingratidão a Deus. Se Deus é soberano, se Deus está no controle da nossa vida, nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Mesmo sendo pouco, mesmo você tendo menos do que o outro, seja grato por aquilo que Deus te deu. Tudo é graça. Tudo é graça de Deus. Ingratidão, se nós fazemos, por exemplo, se nós, que às vezes fazemos alguma coisa boa ao próximo, esperamos gratidão das pessoas, né? Às vezes você ajuda alguém, né? Você vai lá, faz um aniversário para alguém lá, aí a pessoa, né?
às vezes é ingrata, nem agradece. Você fica nesse sentido. Você estava esperando, poxa, pelo menos um reconhecimento daquilo bom que eu fiz. Nós, seres humanos, desejamos isso. Não deveríamos, né? Mas sempre brota no nosso coração querermos aplauso das outras pessoas, reconhecimento das outras pessoas. Mas você acha que Deus também não espera de nós gratidão? Porque Ele não fez apenas um aniversário. Ele deu o seu Filho. O bem maior que existe, Cristo Jesus, para morrer por os nossos pecados. Nós deveríamos viver gratos a Deus. Eu não tenho aquilo que eu queria, mas eu tenho muito mais do que eu mereço, eu tenho Cristo Jesus. O que eu merecia era a morte e o inferno, era isso que todo ser humano merecia. Então, se você não foi salvo, você tem muito mais do que você merece. Você deveria estar contente em toda e qualquer circunstância, com saúde, sem saúde, com dinheiro, sem dinheiro, com filho, sem filho. Seja grato a Deus, porque o ar que você está respirando hoje é dele. Se ele cortasse o ar que você está respirando, você não estaria aqui. Então devemos ser gratos. E Paulo ele vai dizer aqui, eu aprendi. Eu aprendi. E todo cristão também deve aprender a viver contente. E aqui o sentido de aprender no original, ele está relacionado à experiência própria que ele teve diante das circunstâncias. Ele aprendeu com as experiências que ele teve, passando escassez, tendo fome, passando por açoites, prisões. Deus foi forjando nele, né, o contentamento. E então ele aprendeu. E ele vai dizer então que nós também devemos aprender. Ter muito e ter pouco, ter abundância e escassez, fartura e fome. Paulo aprendeu a viver contente. E qual era o segredo para isso? Não porque Paulo era forte. Ele podia todas as coisas, não. Pela força do seu braço. Não, ele vai dizendo no verso 13, o segredo. Como que ele aprendeu? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que nós podemos viver contentes, independente das circunstâncias. Não porque somos bons, porque Deus é bom. Porque Ele é misericordioso. E como que esse versículo, infelizmente, é usado hoje? Tudo posso naquele que me fortalece. O que os falsos pastores, os falsos pregadores, os falsos cristãos, alguns é por ignorância, mas alguns são porque são mau caráter mesmo. Eles usam esse versículo, eles dizem, né? Eu posso tudo naquele que me fortalece, eu posso ser o jogador igual o Neymar, melhor que o Neymar, melhor que o Cristiano Ronaldo, melhor do que o Messi. Eu posso. Não pode. Às vezes você começou a jogar bola depois dos 17 anos de idade. Né? Esses meninos aí começaram desde criança. Você não pode, às vezes você tem um sonho de ser. Às vezes está até fazendo peneira, está indo bem, aí de repente sofre um acidente, quebra a perna, estoura o joelho. Você não vai poder. Quantas promessas no futebol, né, foram só promessas, porque tiveram vida de lesões, estouraram o joelho, diziam, esse seria o melhor jogador do mundo, seria igual o Pelé, e não foram. Nós podemos tudo o que Deus quiser que nós sejamos. Nós não podemos todas as coisas. Tem gente que usa esse versículo para dizer, eu posso todas as coisas, eu posso comprar uma Ferrari. Não pode. Eu posso casar com a mulher, né, com a crente mais bonita da igreja. Você não pode. Você não pode. Você pode aquilo que Deus quiser que você possa. Esse versículo não quer dizer isso. Tem pessoas que usam esse versículo, né, até para dizer, eu posso tudo, eu posso até voar. Eu posso andar sobre as águas igual Pedro. Segundo, né, alguns dizem que houve um homem que tentou fazer isso. Foi em alto mar e tentou andar. Morreu afogado. Não pode todas as coisas. Então o que Paulo estava dizendo com esse versículo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que ele poderia passar por toda e qualquer circunstância. Porque a força vinha de Deus. Era Jesus que o fortalecia. Na nova tradução da linguagem de hoje, ela traduz assim, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Esse é o sentido.
Então, muitos, por não saberem lidar com as situações da vida, como perda, luto, desemprego, enfermidade, se entregam aos vícios, às drogas, bebida, prostituição, noitada. Mas tudo isso é um anestésio. E quando o efeito passa, a dor é ainda mais insuportável. Por isso que Paulo está dizendo, aprendam a viver contentes. Vocês precisam ser alegres, é um mandamento. Sejam alegres. O crente não é assim. Nós não somos masoquistas. Nós não temos prazer em sofrer. Mas diante da desgraça, nós sabemos em quem temos crido. E onde podemos encontrar força. No dia da angústia, no dia mau, nós encontramos refúgio e refrigério no Senhor, é o que o Paulo está dizendo. Ele pode tudo no Senhor. Como diz o Salmo 91, Deus é o nosso refúgio e fortaleza no dia mau. Há muitos que seguem a filosofia do mundo. A força está dentro de você. Pense positivo. Quem pensava assim eram os filósofos estoicos, que diziam que a força estava dentro de si. E ele deveria se esforçar, no meio da provação, no meio da luta, manter um espírito firme, então ele seria vitorioso. Mas para o cristão não. Para o cristão, ele entende que a força que ele tem não vem dele, vem de Deus. Salmo 28, 7 e 8 vai dizer, o Senhor é minha força e o meu escudo. Nele meu coração confiou e fui socorrido. Por isso meu coração salta de prazer, e eu o louvarei com o meu cântico. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Jesus disse também lá em João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. Não podemos ser fortes sem Jesus Cristo. Então somente aqueles cuja força vem de Jesus podem dizer como o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. Por isso eu me contento, estou satisfeito nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. É um paradoxo. Quando estou fraco, então é que estou forte. Agora, quando eu acho que sou forte, pode ter certeza, você é fraco. Você corre o grande risco de cair como o Sansão. Sansão se achava o cara, que Deus era com ele. Ele tinha uma força gigantesca. Mas sem perceber, o Espírito Santo foi se afastando dele. E quando ele viu, foi capturado pelos inimigos. Vazaram-lhe os olhos. Estava agora sendo zombado pelos inimigos. Mas Deus foi misericordioso. Ele clamou novamente ao Senhor. Então aí ele recuperou as suas forças. Por quê? Porque a força não estava nele. Ele estava se achando. A força estava em Deus. Aí Deus o fortaleceu e ele matou muitos inimigos naquele dia. Que a força foi reestabelecida. Ele matou os filisteus. Lembre-se de Davi. A força de Davi não estava nas suas habilidades. Ele já havia matado um leão, um urso, e agora ele está diante de Golias. Um homem ali de 3 metros, aproximadamente. A força não estava nele. Ele entendia, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É Ele que vai me dar vitória. A força está nele, não em mim. Então nós, cristãos, devemos sempre lembrar disso. Como vivermos contentes? Creia na providência de Deus, que Deus cuida dos seus. Saiba de onde vem a sua força vem de Deus. Então quando você estiver se sentindo fraco, clame ao Senhor, Senhor, não retire de mim o teu espírito, ore como Davi. Quando ele estava orando assim, ele não queria que Deus retirasse o espírito dele, não tirasse a capacitação do Espírito Santo para ser rei, para vencer os inimigos. Quando você estiver se sentindo fraco, ore a Deus. Senhor, não retire de mim o teu espírito, mas renova o teu espírito sobre a minha vida, me fortalece para vencer essa luta, vencer esse pecado, vencer essa tribulação. E eu creio que o Senhor vai dar vitória, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Em terceiro lugar, seja grato às pessoas, é o que o apóstolo Paulo fez. Todavia, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas 2.
Olha, a igreja de Filipos sempre estava ajudando Paulo, mesmo Paulo não estando na igreja deles. Nós teríamos esse mesmo coração generoso? Verso 17. Não que eu procure doações. Esse não era o foco de Paulo, né, querer tirar o dinheiro do povo. Mas ele vai dizer, mas procuro fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então Paulo agora, ele elogia e agradece os filipenses. A igreja de Filipos foi uma companheira do apóstolo Paulo. Supriu tudo para Paulo, né? Em orações, em necessidades financeiras, várias vezes. 2 vezes em Tessalônica. Em Tessalônica ficava a 165 quilômetros de distância da cidade de Filipos. Coríntios ficava a 690 quilômetros. E a prisão em Roma, ali aproximadamente 1.200 quilômetros. Mas ela era uma igreja generosa. Reconhecia o que Paulo havia feito por eles, porque foi Paulo que fundou aquela igreja. Paulo, né, e os discípulos que estavam junto com ele, inauguraram aquela igreja naquela cidade. Então eles reconheciam. E agora eles queriam também agradecer essa obra de Paulo na vida deles. Então nós precisamos ser gratos. Gratos com a igreja, gratos com os cooperadores. Nós, pastores, nos esforçamos, né, para agradecer os irmãos. Nós nos esforçamos, né? Nós estamos aqui porque os irmãos têm ajudado nos dízimos, nas ofertas, né, às vezes na manutenção, de convidar as pessoas, ajuda no PG, em várias coisas, né? Se mobilizam, evangelizam, né? Às vezes ajuda, seja nas redes sociais, seja convidando um parente, um amigo. Então nós agradecemos, né, os irmãos, a vida dos irmãos. Nós precisamos dos irmãos. Sem os irmãos não seria possível. Sem os irmãos não seria possível os pastores trabalharem em tempo integral, né? Em preparar um sermão, estudar, aprofundar, para trazer uma palavra que edifique a vida dos irmãos. Então tudo, né, é por conta da cooperação dos irmãos, e nós agradecemos, né? Nós agradecemos. Mas, assim como a igreja precisa ser grata pelos pastores que a presidem, né, e velam pelas vossas vidas, que vos dão alimento espiritual, a igreja também precisa reconhecer, né, o esforço e o trabalho dos pastores, né? Porque é eles que velam, né? Nós que velamos pelas almas dos irmãos. Então Paulo, ele deixa claro que ele não estava pedindo, mas que aquela ação produziria fruto, créditos, e compara aquilo como um sacrifício aceitável a Deus, né? É o que ele diz no verso 17. Não que eu procure doações, mas procuro fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então Paulo agradece. Paulo não era um lobo interessado na carne, né, e na lã das ovelhas. Paulo era constantemente acusado de pregar o evangelho por dinheiro, ser um charlatão. E aqui ele está sendo claro, né, que ele tem alegria. Alegria pelos irmãos ter cooperado. E a oração dele é que os créditos celestiais aumentem, né? Que os tesouros no céu sejam aumentados na vida dos irmãos. Hoje nós somos acusados disso, né? Ah, todo pastor é ladrão. Às vezes a pessoa às vezes pergunta para mim, né, você trabalha no quê? Eu trabalho na igreja. Tem uns que conseguem disfarçar, né? Mas tem uns que você vê no rosto, né? Pequenas igrejas, né? Grandes negócios, né? Dá para ver nítido na cara da pessoa que ela está querendo dizer isso, mas às vezes ela não tem coragem. Por quê? Porque hoje, né, muitos fazem da igreja isso, uma empresa, e tiram o couro da lã, né? Mas esse não é o caso do apóstolo Paulo, e também esse não é o nosso caso, né? Nós estamos aqui para servir os irmãos, para servir a Deus. E Paulo aqui, ele vai dizer que nenhum trabalho é em vão, que Deus vai recompensar. Talvez Paulo, ele não tinha condições de ajudar os irmãos financeiramente, ainda mais ele preso,
não tinha condições. Mas ele diz que Deus vai suprir a necessidade dos irmãos. E eu digo para você, às vezes, você vai fazer coisa na igreja que os pastores não vão ver, que os líderes não vão ver, mas Deus está vendo. Nós nos esforçamos para agradecer aos irmãos, mas muitas vezes, ainda mais às vezes para os problemas, quanto mais a igreja aumenta, mais difícil é nós percebermos as coisas que os irmãos fazem. Nós nos esforçamos, mas muitas vezes nós não iremos, né, agradecer a você, mas pode ter certeza, Deus está vendo. Faça para Deus. Não faça para que os homens vejam, mas faça para Deus. Uma certa vez, uma mulher, ela estava se sentindo triste. Já estou encerrando. Estava se sentindo triste. Por quê? Porque ela fazia de tudo para o seu marido. Cozinhava, passava, limpava a casa, levava o filho na escola. Aí um dia, foi a gota d'água. Ela foi levar o menino dela na escola, o filho dela na escola. Aí ela ouviu alguém perguntando para o filho, quem que é aquela moça? Aí o filho dela disse, é a mulher que traz eu todo dia. Aí ela ficou triste, né? Não via reconhecimento do marido, não via reconhecimento do filho. Aí um dia ela comentou isso com uma amiga. Aí a amiga levou ela em um evento onde tinha várias obras de arte. E aí ela viu cada coisa bonita, né? E que havia coisas que haviam sido feitas que ninguém percebia. Era feito, né, em cima do forro, atrás de uma parede, atrás de uma árvore, onde poucas pessoas iriam ver. Aí ela disse, mas é estranho, essas obras são feitas, mas poucas pessoas vêm e dão crédito a isso. Ela faz algo para ninguém ver. E aí a pessoa disse, e nem tinha nome, né? Não tem nem nome nessas obras de artes. Nessas obras de arte. Aí a amiga dela disse, exatamente. As pessoas que fizeram essas obras maravilhosas, elas fizeram para Deus. E não estavam importando se elas teriam um nome reconhecido ou se alguém veria. Elas fizeram para Deus. Então, irmãos, quando nós formos fazer as coisas, não fique preocupado em receber um tapinha nas costas, em receber, né, uma palavra de gratidão. Faça para Deus. Deus está vendo, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja na sua casa. Crie os seus filhos para a glória de Deus. Faça o seu trabalho para a glória de Deus. Não espere das pessoas, porque muitas vezes você não vai receber e você vai ficar decepcionado. Você se lembra quando Jesus disse lá em Mateus 25, que muitos ficaram surpresos quando ele disse, vem para o gozo eterno, porque quando tive fome me deste de comer, quando tive sede me deste de beber, quando estive nu me vestisse, quando estava preso fosse me visitar. E eles ficaram surpresos, Senhor, quando nós fizemos isso? Nós não lembramos. Aí ele falou, todas as vezes que você fez para um pequenino, fizestes a mim. Muitas pessoas não viram o que você fez, mas eu vi. E eu vou te dar a recompensa. Então, descanse no Senhor. Faça o seu melhor para a glória de Deus. Paulo, então, ele emite o recibo. Ele recebeu essa oferta. Então, ele presta conta à igreja de Filipos. Olha, eu tenho tudo em abundância. Porque recebi da mão de Epafrodito. Por quê? Porque podia surgir na cabeça dos irmãos em Filipos, olha, Epafrodito pegou o dinheiro para ele, não levou para Paulo, não. E aí Paulo, não, Epafrodito trouxe tudo. Eu tenho aqui, eu tenho muito mais até que preciso. Então a igreja também ela precisa ser transparente, né, com o que é feito, com os dízimos, com as ofertas. E nós nos esforçamos aqui na igreja. Né? Nós temos aqui, com as ofertas e os dízimos, nós pagamos o aluguel, pagamos o salário, né? Aqui em Cruzeiro pago o meu salário, pagamos água, luz, né? Nós temos comprado o ventilador. O pastor já cotou um cabo, né, que é um valor considerável, para levarmos essa mesa de som lá para trás, né, que vai ficar melhor. Aí vai puxar um fio daqui para lá. Nós estamos juntando os pallets para a gente fazer um palco aqui. Nós queremos arrumar, né, essa faixa aí que está feia, né? Então, nós temos, né, usado dinheiro para isso. Manutenção do prédio, né, oferta, cuidado do obreiro
né? E às vezes tem irmão que às vezes precisa de uma ajuda, né? Aí o irmão chega até nós, né? Nós avaliamos o caso e ajudamos os irmãos. Ah, mas eu nunca vi. Lógico, a gente não vai ficar fazendo para mostrar, ficar tocando trombeta. Não é assim que a Bíblia ensina. O que tua mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo. E outra, vamos ficar envergonhando o irmão? Muita igreja faz isso, né? Arrecada a cesta básica e vai lá na casa da pessoa, aí tira selfie. Ó, aqui, ó, estamos dando a cesta básica. Porque tocando trombeta, já recebeu o galardão. E ainda envergonhando o irmão, que às vezes não queria aparecer na foto, né, mas fica constrangido, acaba saindo. Então, nós, na medida do possível, nós ajudamos aqueles que precisam. E, né, temos procurado ser transparentes. Todo o dinheiro arrecadado, sendo no Pix, sendo na coleta, nós fazemos um relatório. E sempre na reunião de pastores, né, de líderes, nós apresentamos o quanto temos em caixa, o quanto, as notas de tudo que gastamos, tudo é com nota, né? E quando você é membro da igreja, né, se você quiser ver também, nós mostramos para os irmãos o que nós temos gastado, né, e o que nós temos recebido. Nós não temos problema com isso. Porque nós não tememos, né? Aquele que não deve, não teme. E para encerrar, né, Paulo ele diz no verso 21, cumprimentos finais. Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Então Paulo, mesmo em meio à prisão, não deixou de trabalhar. Ele rendeu frutos. Ele pregou para os soldados, para toda a guarda pretoriana. Então quando ele fala assim, ó, saudai-os da casa de César, aqui com certeza deveria ser aqueles guardas que ouviram a pregação do evangelho e se converteram, né, que eram ali soldados romanos. Então quando você vive contente, em toda e qualquer circunstância, não importa onde você esteja, até na cadeia, você vai pregar o evangelho. Você pode às vezes estar lá, fazendo hemodiálise, está lá, indo no hospital regional, talvez fazer uma quimioterapia, radioterapia. Se você tem contentamento em Deus, você vai pregar o evangelho. Você vai falar de Deus, você vai falar de quem Cristo é, porque Ele é a alegria do seu coração. Vamos colocar de pé? Vamos agradecer a Deus. Portanto, irmãos, você deve viver em toda e qualquer circunstância. Por quê? Creia na provisão de Deus. Saiba de onde vem a sua força, vem de Deus. Seja grato às pessoas e seja grato a Deus. Com isso, nós encerramos, né, a carta aos Filipenses. Talvez você perdeu alguma mensagem dessas, né, eu tenho postado no YouTube. Tem todas as pregações, desde o capítulo 1, né, até esse último. Talvez lhe falta um pouquinho mais de dinheiro, né? Uma vez perguntaram para Rockefeller, o que precisa? John Rockefeller, né, um dos reis do petróleo. O que você precisa para estar mais contente? E aí ele diz, eu preciso apenas de mais $1. Ele nunca estava contente. Mas que eu e você possamos aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Que possamos viver para a glória de Deus.